Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje nós vamos fazer uma vela de citronela. Verão chegando, a vela de citronela é garantia de venda. Vocês vão fazer e vão vender demais, porque aqui na minha região eu já comecei a andar vendo só umas velinhas desse tamanhozinho assim, ó, 30 conto, tá? Então vamos ganhar dinheiro com essa vela de citronela, nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos usar a cera de soja e coco da Baobá Essências. Quero muito agradecer a Baobá, que agora é a nossa parceira. Se você quiser fazer uma compra lá na Baobá, a Baobá tem essências, tem cera, tem pavio, infinidade de coisas. A gente vai deixar o WhatsApp deles aí e também o site, tá bom? Você tem 5% de desconto lá na Baobá. Aproveita e arrasem, tá bom? Para você que não conhece esse canal ainda, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal Bela Vela Sônia Medeiros. Procura Belas Velas, aqui é o lugar certo, e procura boas ideias como essa, aqui também é o lugar certo, tá? A gente tem um grupo de apoiadores aqui no nosso canal agora. Quero muito agradecer o Silvio Lemos, que no outro vídeo eu fiz uma confusão com o nome, mandei um beijo para Silvia, chamei a Silvia de Silvio Lemos, mas esse é o canal Bela Vela, tá? Mas eu quero muito agradecer, mandar um super abraço para o Silvio Lemos, que é nosso apoiador e confia muito no nosso canal, tá sempre dando uma força, tá, Silvio? Valeu, muito obrigada, tá? E se você quer ser um apoiador do nosso canal também, a gente deixa a chave Pix para facilitar para você. Mas se você quiser deixar o valeu, aqui no nosso canal também tem o valeu, tá? E a gente super agradece, tá bom? Ó, não esquece de deixar o seu like, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa esse sininho e deixa os comentários. Fala pra mim o que você achou do canal, fala pra mim o que você tá achando, tá bom? Agora chega de teretetê, bora pros materiais que hoje tá top demais. Ó, o que nós vamos aqui utilizar hoje? Eu vou usar o blend da Baobá, que é cera de coco e soja, ó, ela já vem prontinho, é um blend, tá? Então hoje a gente vai usar essa cera, tá? Cera da Baobá com coco e soja, tá? Olha a consistência dessa cera, gente, fiquei apaixonada, ó. Se aperta, olha aqui, ó. Tá vendo onde que tá afundadinha? Meu dedo que eu já andei apertando, super macia, tá? Muito, muito top. Então hoje a gente vai usar essa cera, tá bom? Então a cera de soja e coco. Aqui hoje a gente vai usar a essência de citronela. Essa essência de citronela a gente vai usar 10%. Então ali, essa cera, ela aguenta até 20%, tá? Até 20% de essência, mas a gente vai usar 10% porque essa essência aqui é muito forte. Tive que deixar ela separada das minhas coisas aqui porque ela é muito forte, tá? Então, cera de citronela. E aí eu vou utilizar esse potinho aqui, ó. Tá vendo que é um potinho de barro que eu compro aqui na minha região? É um potinho simples de barro. Mas aí, o que eu vou fazer? Gente, vou pegar um papelzinho aqui que meu dedo ficou todo amanteigado da cera. Ó, e aí até manchou aqui, ó. O que eu vou fazer hoje? Eu vou impermeabilizar esse vidrinho aqui, esse vaso. Por quê? Como a cera é muito amanteigada, corre o risco de começar a absorver, porque isso aqui é de barro, ele é um barro cru, não é envernizado nem nada. Então, corre o risco de absorver e aí a gente, absorvendo, né, ela começa a sair pelos poros do vidro. Então, aqui hoje, ó, eu tenho uma resina. Essa resina foi nós mesmos que fizemos. Eu vou trazer a receitinha para vocês, mas é de, como que chama, Lê? Thinner PU com isopor, tá? Thinner PU e isopor, tá bom? Então, eu vou impermeabilizar ela aqui junto com vocês. Aí aqui, ó, tô usando esse pavio aqui, é um pavio fino, mas ele é quase um pavio médio, então eu vou utilizar ele hoje, tá? Porque a gente precisa de mais potência nessa vela, porque ela é bem gordurosa, tá bom? Aí, nosso canudinho, a nossa dupla face,
um pincelzão aqui que eu tô usando do Alê, tá vendo? Ó, que tem dourado, que ele tá usando dourado lá, viu? Nas coisas dele. Então aqui, ó, eu vou utilizar ela e também vou utilizar o revolvinho de cola quente, que eu quero dar uma enfeitadinha, sabe? Ó, até deixei aqui as laranjas, porque citronela, então lembra cítrico. Então aqui, ó, as laranjinhas que a Baobá também mandou pra gente, tá bom? Então a gente vai usar, eles também têm as laranjas desidratadas lá, tá bom? Então a gente vai utilizar então uma laranjinha para dar um truque, para ficar bem bonitinho. Então aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou só colocar, ó, eu até esqueci, a gente, olha o cabo que o Alê fez para minha panela, que não tinha cabo. Ah, esse Alê é demais para minha vida. Ó, o que que a gente vai fazer? Já vou fazer isso com vocês, ó. Vou colocar aqui e vou apertar o tare aqui, ó. E aí eu vou vir com 100 gramas da nossa cera, tá? 100 gramas. Olha, olha isso aqui, dá pra ver, Alê? Tá dando pra ver? Aqui. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha essa cera. Fiquei apaixonada por essa cera. Olha aqui, ó, que maciez. Super macia. Então aqui, ó, vou colocar 100 gramas dessa cera, tá? Para derreter. Essa cera aqui, gente, tem que derreter em no máximo 70 graus, tá bom? Então aqui, ó, a gente, porque ela não é indicado alcançar uma temperatura maior para ela fazer a função dela. Então a gente vai fazer ela em no máximo 70 graus, tá bom? Então aqui, ó, vou colocar 100 gramas dela. Ó. Deixa eu só tirar da colher aqui para ver se já não deu. Deu 96, mais um pouquinho só para garantir, 99 gramas. Já tá bom, porque esse vidro não vai tudo. Então aqui, ó, tem 96 gramas, então 100 gramas, tá? Para esse vidrinho aqui, que ele tem, quer ver, ó, vamos ver de quanto que ele tem. Ele tem 5, que eu já tinha medido, 6, tá? Não, 5,8, tá? E ele tem de altura, deixa eu falar para vocês, 6 de altura, tá? Então não é muito grande nosso pote, não é muito grande. Então aqui, ó, a gente vai precisar dele, eu vou só me ajeitar aqui, gente, tirar um pouco das coisas da bancada e eu volto pra gente passar o nosso impermeabilizante na nossa vasilhinha aqui, tá bom? Até já. Gente, ó, voltei aqui pra gente impermeabilizar o nosso vasinho, tá? Aqui, ó, faz isso num espaço aberto, tá? Não faça como eu aqui, porque eu não tenho outra opção, tá? Aqui é um espaço meio fechadinho e ele tem um cheiro bem forte. Sônia, isso aqui, Ale? Isso aqui vai pegar fogo na vela? Vai interferir na queima da vela? Vai acontecer alguma coisa com a minha vela? Não vai acontecer nada com a sua vela, tá? Quero deixar isso bem claro. Isso aqui é para impermeabilizar o seu recipiente, que é de barro, para não vazar parafina, porque eu já tive relatos de pessoas que utilizaram um vasinho de barro sem impermeabilizar e vazou. Comigo nunca aconteceu, tá? Mas como é uma cera de coco com soja, ela é bem maleável, ela é bem gordurosa, então não vamos correr esse risco. É melhor a gente impermeabilizar do que se arrepender depois, concorda? Então vamos fazer, né? Melhor se arrepender do que fez do que não fez. Quer cortar agora? Você vai fazer no lugar aberto? O Ale tá falando aqui, gente, eu vou fazer isso aqui, ó, só para vocês verem. Eu vou sair daqui agora e vou no espaço aberto pra gente terminar, porque o cheiro é forte, tá? O cheiro é bem forte, é igual verniz, tá bom? Ele tem cheiro de verniz, mas seca bem rapidinho. Daqui a pouquinho eu venho aqui mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? Até já. Gente, ó, voltei aqui. Olha como seca rápido, super rápido, ó, faz uns 10 minutos, né, Ale, mais ou menos, 10 minutinhos, já tá super sequinho, já não tem cheiro forte mais, tá? Então vale super a pena, a gente vai vir numa outra oportunidade e vai ensinar para vocês, tá bom? Deixa aí no comentário se vocês querem aprender, tá? Ó, vem aqui, coloca o paviozinho bem no meinho, aí ele já está com a nossa dupla face, tá? Eu resolvi
mudar para o pavio grosso, porque essa cera, ela é bem amanteigada e ela vai precisar de um pouquinho mais de potência, então eu troquei o médio para o pavio grosso, tá bom? Deixa eu só dar uma recolocada aqui, que ele tá meio tombando, então vou apertar mais aqui, ó, para ele ficar bem certinho, pronto. Aí aqui agora, a gente vai ficar de olho na nossa cera, para não passar dos 70 graus, tá bom? Porque a recomendação do fabricante, que é a Baobá, é que essa cera derreta em 70 graus, para não perder as propriedades. Ó, ela tá em 28 graus, mas ela tá derretendo super rápido. Deixa eu trazer para cá para vocês acompanharem junto comigo, ó. Olha aqui como ela derrete super rápido, super rápido. Ó, tá em 36 graus, mas ela tá quase toda derretida já. Ó, 38 graus, quase toda derretida. Se eu desligar aqui agora, essa nossa panelinha, ó, vou desligar, tá? Eu acredito que ela já derreta por total, sem colocar nada, ó. Tá vendo? Ela tá apagadinha, ó. Olha aqui. Olha como ela já derreteu praticamente tudo. Se eu ver necessidade de aumentar aqui a potência do nosso fogo, eu dou mais uma ligadinha. Mas olha aqui, ó. Ela já tá bem derretida já, ó. 57 graus ela tá. Então, eu não quero deixar ela passar pra gente fazer esse teste juntinho. A gente vai fazer juntinho aqui esse teste. Não quero deixar ela passar da temperatura para que a gente não perca nenhum tipo de propriedade, como eu falei, tá bom? Pra gente não perder nada da nossa cera aqui, deixar ela bem certinho, do jeitinho que foi recomendado, tá? Ó, ela tá em 59 graus. Se eu deixasse ela um pouquinho a mais aqui no fogo, ela ia passar. Então, ó, eu recomendo para vocês, se forem fazer no fogão de vocês aí, façam no fogão um fogo bem baixinho. Tem gente que gosta de derreter em banho-maria. Eu não gosto, tá? Eu, particularmente, não gosto de derreter em banho-maria. Mas tem gente que prefere, tá? Ó, ela tá em 63 graus e olha aqui, ó. Ela tá praticamente inteira derretida. Então, derrete super, super rápido, tá bom? Então, vou até tirar daqui, ó, do nosso foguinho, vou tirar daqui. Porque conforme ela fica ali em cima, ela mantém a temperatura um pouquinho, por um bom tempo, ó, tá? Olha aqui. Vamos aqui. Sônia, eu não tenho termômetro na minha casa. Como que eu faço para mim saber que ela tá em 60 graus? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai colocar a mão na panela. Se você estiver suportando, que nem aqui, ó, ela tá suportável, tá? Se você estiver suportando, ela já está em 60 graus. Tá? Daqui para baixo ela já começa a esfriar e aí você consegue ficar com a mão na panela tranquilamente, tá bom? Tranquilamente. Ó, já derreteu. Ela derreteu totalmente e ela tá em 60 graus, tá bom? Então, se você conseguir não deixar ela chegar em 70, mas até 70, até o Bruno falou para mim que no máximo 74 graus, no máximo para chegar, tá? E ela não perder as propriedades, tá bom? Então, é sobre isso. Aí aqui agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar a nossa essência. Vou tirar o meu vasinho daqui. E a essência, gente, são de 10 a 20%, conforme eu falei para vocês, que essa cera, ela aguenta até 20%. Só que eu não vou colocar 20%, porque é uma essência muito forte, tá? A gente quer muito que ela exale bastante? Quer. Mas também fica uma coisa muito, muito forte. Eu tive que deixar ela separada das minhas coisas aqui, de tão forte que é, tá? Então, aqui eu vou colocar 10 ml. Vou subir aqui só para eu ver no meu becker a quantidade, tá? Ó, ela é bem coloridinha, viu, gente? Tá até pingando fora aqui, ó. Deixa eu colocar ela aqui em cima da minha bancada. Pronto, ó, até passou um pouquinho. Ela dá com... Deve estar uns 12, 14 ml ali. Passou um pouquinho, tá? Aí aqui, ó, o que a gente vai fazer? Vou trazer aqui nossa panelinha pro centro. Quando ela tiver, ó, 56 graus, já pode colocar, tá? Você vai colocar a essência e deixar ela chegar em 45 graus, tá bom?
vai mexer ela e vai envasar ela em 45 graus, tá bom? Que é o ideal. É o ideal recomendado pelo fabricante. É isso que eu falo para vocês. A gente tem que estar sempre atento às instruções do fabricante. Porque às vezes a gente fala, olha, faz assim, faz assado, mas é aquilo que eu falo para vocês, é a mesma coisa de pavio. Cada fabricante, ele te dá uma instrução. Então, essa daqui, a gente segue a instrução certinha do fabricante e é certeza de dar certo, tá? Então, aqui, ó, a gente mexe bem. Se você quiser vir aqui com aquele pão duro, mexer com pão duro, que eu tenho pão duro aqui, eu acho que eu vou até pegar ele, porque eu não fico raspando ele no fundo da panela. É que, na verdade, o meu pão duro, ele tá cinza daquela vez que a gente fez o chantilly. Lembra que a gente fez o chantilly preto? Então, ele tá cinza, mas ó, aqui ó, tá vendo? Eu deixo ele embaladinho, porque eu tenho o de sabonete e tenho o de vela. Então, eu deixo separadinho os dois aqui, ó, mas ele tá lavadinho, tá tudo certinho. Então, vou utilizar ele aqui pra gente mexer e deixar baixar um pouquinho mais essa temperatura, ó. Aí sim, ó, agora eu tô mexendo aqui, ó, pra vocês. E vocês não estão ouvindo, né, aquele barulhinho chato que fica raspando a panela. E aí a gente vai acompanhando a temperatura, ó, 45 graus. Ela já baixou, tá super na hora da gente envasar e vamos envasar ela aqui agora. Vamos colocar no nosso potinho. Vou trazer ele pra cá, ó. Que top, gente. Vou falar pra vocês. Misturem bem, tá? Mesmo que já deu os 45 graus, mas mistura bem para que ela possa absorver bem a essência na sua cera ou parafina. Ah, Sônia, eu não tenho cera. Pode usar parafina, tá bom? Não tem problema nenhum. Ó, o quanto mais você mexer, mais ela vai aderir, tá bom? Então dá aquela mexidinha goiana que eu falo, né? Aquela mexidinha gostosa. Dá aquela mexidinha até que ela possa incorporar e mexer com essa mexidinha, ela misturar bem, tá bom? Ó, a gente vai vir aqui, vai envasar. Ó, super macia. Ó, 100 ml aqui, ó, tenho. Ele vai dar até a boca certinho, gente. Sabe como que eu medi aqui? Vou falar pra vocês. Eu medi com água. Coloquei água aqui e medi e deu super certo. Ficou bem cheinho, tá? Então aqui, ó, já pode, até se você quiser colocar 90 gramas aqui, é o ideal, né? Para não ficar pegando na embalagem e tudo mais, tal. Então aqui, ó, 90 gramas. 90 gramas aqui ia dar super certinho, tá? Ó, ela tá bem na boquinha, tá vendo que tá bem na boca? E olha aqui a temperatura como já tá bem baixinha, ó, não coloquei nem centralizador de pavio. Ele já tá certinho aqui. E o cheiro tá mega top, tá? Cheiro de citronela mesmo, bem gostoso, tá bom? Então aqui, ó, a gente vai deixar ele aqui. Na hora que secar, eu volto pra gente colocar só a decoraçãozinha e finalizar. Olha que simples. Top demais. Mamão com açúcar. Até já. Gente, ó, voltei aqui já com ela, ó, secou super rápido. Ó, vou falar pra vocês, de verdade, não é porque é o Bruno, não é porque ele mandou pra mim testar, não, mas eu amei essa cera. E sabe que aí eu fui lá no site para pesquisar o valor dela, porque eu vou consumir essa cera com certeza. R$ 36,90 o quilo dessa cera, tá? Mais barato do que eu pago aqui na minha Ecomic, gente. Muito. E tem o desconto ainda, 5% de desconto para vocês. Arrasou. Arrasou, Baobá. Parabéns. Ó, aqui, o que a gente vai fazer? E o cheiro que tá essa citronela aqui, maravilhoso. Ó, vou fazer um pinguinho aqui no cantinho e já vou mostrar para vocês, tá? Ó, um pinguinho aqui. Ó, fiz esse pinguinho aqui e vou passar a nossa cordinha. Na verdade, gente, tô fazendo isso aqui para dar um charme, tá? Para dar um charminho na nossa vela, para ficar bonitinho, dar um diferencial. Quanto mais diferencial você fizer, mais capricho você tiver, a certeza de que você vai vender é muito maior, tá?
Então faz esse caprichinho aqui, ó, faz esse carinho, tá, para o seu cliente. É isso que eu falo, faz um carinho para o cliente. O cliente gosta de perceber esse carinho na gente, tá? Ó, vem, corta aqui. Até hoje, uma inscrita lá falou assim para mim, Sônia, você fala que é super fácil, você fala que você faz pela primeira vez e dá certo. E eu fiz igualzinho e não deu certo. Não é estranho isso? Eu falei, não, não é estranho isso. Sabe por quê, gente? É o que eu falo sempre para vocês. A prática leva à excelência. Há 20 anos atrás, eu também cometia erros. Até hoje a gente comete erros. Então, o que vai fazer você aprender? A sua prática, a sua persistência. É o fazer que vai te trazer excelência. Porque às vezes a gente faz uma coisa e na primeira vez não dá certo. Mas na segunda você vai lá, persiste e dá certo. E é assim, a nossa vida é assim, né? Ó, aí vim aqui, ó, coloquei uma laranjinha, uma folhinha e uma laranjinha, tá? Só para dar aquele charminho, só para fazer um carinho, só para ficar bem bonitinho. Olha que fofinho que ficou, tá vendo? Com pouquíssimas coisas, vou desligar meu revolvinho aqui. Com pouquíssimas coisas, a gente faz algo que dá um diferencial, né? Uma coisa é você fazer um potinho assim, um potinho de barro, pintei, envasei, pronto, tá pronta a vela, tá pronta. Não precisa de mais nada, mas se você fizer um carinho como esse aqui, ó, super top, dá pra ver certinho, Ale? Ó, super top. Aqui, eu quero mostrar isso aqui pra vocês. Não passei soprador, não passei nada. Olha o afundamento zero dessa cera, gente. Ó, de verdade, tô apaixonada. De verdade. Apaixonei. Muito, muito top, tá? Até a cera de coco minha, às vezes, dava uma baixadinha. E essa daqui, never. Aqui, ó, o que eu vou fazer? Tá vendo? Isso aqui é uma instrução, ó. Isso aqui é a instrução de como você, a queima da vela, tudo certinho. Até mandei lá no grupo, se você quiser, entra lá no grupo, a gente manda para vocês lá, tá? É uma tagzinha que a gente usa sobre o aviso de como que a pessoa deve fazer, por quanto tempo ela deve manter a vela acesa, tá bom? Aí tem a data de fabricação e a validade de 2 anos, mas vela não tem validade na minha concepção, tá? Mas cada um com o seu cada um, tá bom? Eu fiz um furinho aqui, ó, onde vai o paviozinho, um furinho bem pequenininho, aliás, né? Porque até, ó, apresentar o meu ferrinho aí para quem não conhece, pergunta bastante desse ferrinho. É um ferrinho galvanizado que a gente compra no depósito de construção, tá? Ó, fiz o furinho com o ferrinho mesmo. Vou vir aqui que esse pavio aqui, gente, ele é bem grosso. Então, por isso que eu tô tendo essa dificuldadezinha aqui, ó. Vou aumentar. Vou ver se eu consigo furar com o meu furador. Porque meu furador, ele não vai até no meio, tá vendo? Ó, tem uns furadores que vai até no meio, mas esse aqui não. Eu vou cortar, gente, vou fazer assim, ó, e vou cortar um pouquinho aqui, ó, pra gente conseguir colocar, porque esse pavio é mais grosso, ele não passa no meio do furinho. Se fosse um pavio fino, passaria, mas como ele é mais grosso, não passa, ó. Pronto, agora foi, ó. Aí ajeita ela bem bonitinha aqui. Olha que gracinha. Fala aqui se não é uma cara de profissional essa vela. Profissionalíssima. Olha aqui, olha que top. Deixa eu virar pra cá, né? A tagzinha aqui, ó, pra cá, né? Pra pessoa ver, não ficar de ponta cabeça. Eu sou muito detalhista nessas coisas. Eu não sei vocês, mas assim, ó. Eu gosto de deixar bem visível. Depois aqui passa um papel filme para manter o cheirinho, mas vou falar para vocês, o cheiro tá incrível, tá? Espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Espero muito que vocês tenham gostado do que a gente fez aqui hoje, porque eu fiz com muita dedicação, como tudo que eu faço, muita dedicação, amor e carinho para vocês, tá bom? Até já. E aí, curtiu? Vou falar para vocês uma verdade. Tinha mosquitinho aqui, porque a gente tá com uma iluminação bem grande. Tinha mosquitinho aqui no começo da gravação, agora não tem mais. E eu não acendi essa vela, porque o cheiro tá aqui, ó, tomando o ambiente. Tá tomando o ambiente, então façam. Até tava fazendo o cálculo aqui dessa vela junto com a Lê, levando em consideração que esse potinho eu paguei R$4, tá?
Então, levando em consideração que eu comprei esse potinho por R$ 4 aqui na minha região, ela deu um total de R$ 12 essa vela pronta, tá? Com pavio, com a cera, com a essência, com os enfeitinhos, que eu coloco assim, sabe, uma margem de R$ 2 dos enfeitinhos, porque é só uma cordinha, uma laranjinha, então eu coloco uma margem de R$ 2, tá? Então espero que essa dica também ajude vocês, mas aprendam a calcular, a gente tem um vídeo aqui onde ensina você a calcular o valor da sua vela, faz o cálculo certinho, para não cobrar nem mais nem menos, né? Porque às vezes a gente cobra demais, não consegue vender, às vezes a gente cobra de menos, né? Então a gente tem que saber calcular também o nosso trabalho, né, gente? Porque a gente também não vai dar de graça o nosso trabalho, porque, ó, custa para fazer, tá bom? Quero mandar um super beijo para Thelma Camiles, para Nice, ela é lá da França, para Aline Barreto, para Cristina Gualberto. A Cristina que me pediu a vela secreta, tá, Cris? Ó, beijão para você, tá bom? Eu não falei porque eu tinha anotado, mas depois esqueci que eu tinha anotado, enfim, mas tá aí, mérito, tá bom? Seu, obrigado por ter feito esse pedido. Eu amei. Quem não viu a vela secreta, vai ver, porque arrasamos. Usamos uma latinha de leite condensado para fazer essa vela. Para e pensa, olha, não precisou nem de forma, vai lá ver, tá bom? Aí eu quero mandar um super beijão para a Anissa. A Anissa fala comigo, ela escreve em francês, eu não sei se ela está na França, mas ela escreve em francês lá. Agora, para quem está fora do nosso país, quem vê a gente de outra região que não seja, de outra região não, né, gente? De outro país que não seja o Brasil, a gente já tem legenda em inglês, francês, italiano, espanhol e russo, tá bom? Porque é o nosso público que é mais desses lugares, então já tem na legenda aqui, tá? Tem uma legenda aqui embaixo para você aí que tá vendo esse vídeo, que às vezes tenta traduzir, então já tem essa tradução, porque a gente tá chique no último, ó. Obrigado vocês que vê a gente de fora do país e quer, realmente se interessa pelo canal e quer ver, saber o que a gente está ensinando, o que a gente está praticando aqui, tá bom? Para você que não deixou o seu like, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa esse sininho, Dona Maria, e deixa os comentários, fala para mim o que você tá achando, Dona Maria e seu José, porque tem muito homem aqui no nosso canal também, tá? Pensa que é só mulher que faz ela, tem muito homem aqui. Ó, pra você que não me segue lá no Insta, vai lá no Insta, me segue lá que tem muita coisa, tem a nossa página e tem o nosso grupo do Telegram. A gente tá apanhando lá no Telegram, a gente nós estamos tudo aprendendo lá no Telegram, mas, gente, é muito benefício, o Telegram tem mais recurso, é legal, é muito mais legal, a gente pode acumular mais pessoas, a gente pode acumular não, né? A gente pode ter mais pessoas no nosso grupo, que é a nossa intenção, crescer cada vez mais para a gente, né? Oi, Alê? Tem coisas legais, que nem agora mesmo, que esse vídeo já rolou lá no Telegram, tá? Então, muita coisa que a gente está postando aqui agora lá no Telegram, o pessoal já tá sabendo o que tá rolando. Então, se você quer saber o que tá rolando antes de todo mundo, vai lá no Telegram, tá bom? Faz parte do nosso grupo. Além de que tem muita gente boa lá, tem muita gente que compartilha e partilha, tá bom? Ó, quero muito agradecer, que Deus abençoe cada um de vocês. Super beijo e até a próxima.